a prioridade da igreja em relação ao trabalho missionário. Você sabia que a prioridade da igreja em relação ao trabalho missionário não é fazer missões? A prioridade da igreja em relação ao trabalho missionário é louvor e o culto agradável a Deus. E olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 11, que na verdade é a mesma menção que Paulo usa de Salmos capítulo 117, versículo 1, que nos diz assim, ó: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Irmãos, a prioridade da igreja é o louvor e o culto, a adoração a Jesus Cristo. A prioridade da igreja não é fazer missões. Eu estou falando isso aqui do Nepal, onde eu trabalho há mais de 10 anos como missionário nessa nação. Eu digo para você que a prioridade da igreja não é o trabalho missionário. Eu sei que muitas pessoas contorcem muito essa visão e dizem que a prioridade da igreja é o trabalho missionário, mas na verdade a prioridade da igreja é o culto e a adoração a Deus, porque Ele é o fim de todas as coisas. Se você pegar o homem e colocar o homem no centro, você vai entender que a missão minha e a missão da igreja é pregar o evangelho para o homem, para que o homem então não vá para o inferno. Na verdade é isso. Muitas pessoas dizem que o verdadeiro motivo de um missionário ir para o campo é para que ele pregue o evangelho para a pessoa então não ir para o inferno. Claro que isso é um dos motivos, mas não é o principal motivo. O principal motivo nosso é fazer com que os povos da terra o adorem. Por isso que esse nome desse programa é Povos da Terra. Por quê? Porque o nosso objetivo como igreja é levar Jesus Cristo para as nações, fazer com que os povos adorem a Ele. Porque se o meu objetivo for o homem, meu objetivo finalizar no homem, todas as vezes que eu pregar o evangelho para uma pessoa e essa pessoa aceitar Jesus, eu vou achar que o meu trabalho então foi concluído com sucesso. Mas na verdade o meu trabalho só é concluído com sucesso a partir do momento que eu leve as pessoas à adoração genuína a Deus. Você entende que eu não sou nada nessa história? Você entende que nem mesmo os locais que não conhecem Jesus também não são nada nessa história? Quem é verdadeiramente alguém nessa história é Jesus Cristo. E por isso que as pessoas precisam louvar Ele e adorar Ele. Por isso que Paulo diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-os todos os povos. É muito interessante isso. Porque Paulo diz isso num contexto onde ele estava ansiando ir para uma igreja que ele não conhecia. Paulo queria conhecer a igreja em Roma, mas Paulo não tinha conhecido essa igreja ainda. Então Paulo escreve essa carta para eles, e essa carta, sem dúvida, é uma das cartas, se não a carta mais robusta de todo o evangelho. Você consegue entender que em Romanos capítulo 8, nós temos toda a história bíblica, somente em Romanos capítulo 8, eu já disse isso aqui, eu quero repetir mais uma vez. Se nós não tivéssemos a Bíblia e nós tivéssemos somente Romanos capítulo 8, já era um motivo suficiente para irmos fazer missões e adorar a Ele todos os dias na nossa vida. Porque Romanos é o ápice. Romanos capítulo 8 é então o Everest, como diz Hernandes Dias Lopes, é o Everest da Bíblia. E eu falo isso aqui, meus irmãos, a poucos quilômetros do Everest. Eu sei que o Everest é uma montanha extremamente imponente. Por isso que eu falo com vocês que o verdadeiro motivo pelo qual um homem deve fazer missões é levar os povos a adorarem a Deus. Meu irmão, eu sei que existem hoje algumas visões missionárias no mundo. E uma das visões que existe é a missão integral. E a missão integral ela é uma visão extremamente genuína, extremamente bonita. Pena que foi apoderada por pautas de esquerda. Mas a missão integral, ela faz com que você entenda que você prega o evangelho também nos atos de caridade e de amor. Também nos atos de compaixão, levando alimento para as pessoas, levando vestido para as pessoas, levando vestimenta para aquelas pessoas que não têm roupa. Mas a questão é que muitos missionários e muitos pastores, muitos irmãos esquecem que o motivo pelo qual eles devem ir levar o alimento para aquelas pessoas é para que falem de Jesus e para que aquelas pessoas adorem a Jesus em espírito e verdade. Todas as vezes que o missionário sai de casa e ele vai cumprir com o propósito dele nas missões e esquece de apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e digno de ser adorado, esse missionário falhou na sua tarefa. Esse missionário falhou no seu envio, esse missionário falhou naquilo que ele foi chamado para fazer. Então, quando você funila tudo que você entendeu sobre missões e começa a entender que o seu objetivo no campo missionário é sempre levar os povos a adorarem a Deus, irmão e minha irmã, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você pregar, é muito tranquilo você trabalhar. Meu irmão, olha só, eu sei que hoje muitos países no mundo, eles estão dominados pela fome.
Eu sei que existem hoje pessoas que sofrem. Eu sei que existem hoje pessoas no mundo que passam dificuldades. Eu sei que existem pessoas no mundo hoje que não têm o que comer, são às vezes violentados, são às vezes sofrem alguns abusos psicológicos ou abusos sexuais também. Eu sei que existe isso. E nós, como igreja, nós queremos ser uma resposta para a nação, e ser uma resposta para todos os povos, e levar Jesus Cristo para essas pessoas, para que essas pessoas tenham um entendimento que existem, então, algumas atitudes que elas precisam, então, seguir. Elas precisam abandonar essas práticas. E quando você trabalha em uma cultura, e você trabalha num povo, e quando o povo, então, esse povo, então, ele tem práticas como, por exemplo, abuso, como, por exemplo, incesto. Quando você apresenta Jesus Cristo, apresenta o Evangelho é luz. Traz luz para esses povos. E esses povos, então, abandonam essas práticas pecaminosas. Isso é, de fato, aquilo que nós somos chamados para fazer. Mas, minha irmã e meu irmão, o motivo pelo qual nós saímos de casa, atravessamos o Atlântico, atravessamos o Pacífico, meu irmão, não é porque as pessoas estão com fome. Não é porque as pessoas estão sofrendo. Nós só fazemos isso porque nós precisamos fazer o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 15, versículo 11, para que os povos, para que as nações louvem a Deus. E meu irmão, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, uma vez que você entrega a sua vida de fato a Deus, você então começa então a praticar as verdadeiras práticas, as verdadeiras obras, aquilo que realmente agrada o coração de Deus. Então o missionário, ele não tem a responsabilidade na cabeça dele ou nas costas dele de fazer com que as pessoas não sofram. Isso é muito difícil, porque, meu irmão, nosso objetivo e aquilo que a igreja foi chamada para fazer é aquilo que está lá em Mateus capítulo 28, quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos a responsabilidade como igreja de pregar o evangelho para as nações e não de fazer as pessoas não sofrerem. Por que isso, pastor? Mas você está sendo muito duro. Então, às vezes eu ando por lugares e eu vejo muitas pessoas passando por muitas necessidades e o meu prazer é ajudar. Eu como um filho de Deus, ou eu como um pastor, eu como um missionário, é minha obrigação ajudar essa pessoa. Mas meu irmão e minha irmã, o meu chamado missionário vai além disso. O nosso chamado como igreja vai além disso. E o nosso chamado é um só, pregar o evangelho para todas as nações. Eu vou te falar mais, irmão. Eu sei que existem hoje pessoas que fazem trabalhos lindíssimos e levam centenas e centenas de cestas básicas, e isso precisa fazer, sim. Isso precisa ser feito. Precisa, a igreja também pode fazer isso? Pode, ainda mais se a igreja tiver um recurso financeiro para isso. Então deve fazer, é a nossa obrigação, e se a gente não fazer, a gente vai ser cobrado por isso. Mas a nossa questão e aquilo que você precisa entender é que nosso objetivo como igreja não é, irmão, finalizar a nossa obra no homem. Não é finalizar a nossa obra no perdido. Se a gente fazer isso, a gente está colocando o homem como centro das coisas, mas o centro de todas as coisas é Jesus Cristo, e o povo precisa louvar e adorar a Ele. E quando Paulo diz, louvai ao Senhor todas as nações, Paulo está dizendo aqui para os povos que, além dos povos judeus, ele está dizendo aqui para todos os povos do mundo adorarem a Deus. Paulo ele não restringiu o chamado dele apenas nos 4 cantos da região onde ele estava. Paulo então entendia que o chamado dele precisa ser para todos os povos, para os gentios. E Paulo então entende que a louvar ao Senhor não é uma questão apenas de um povo específico, como era o povo judeu naquela época, mas era para todas as nações, para todos os povos. E por isso que nós fazemos missões. É por isso que nós cumprimos com missões, porque o nosso objetivo é levar os povos a adorarem a Ele. Não apenas os povos brasileiros, como é nos 4 cantos da nação brasileira. Não, irmão. A gente tem que entender que a nossa igreja, a igreja ao qual que nós congregamos, a igreja ao qual você faz parte, é uma igreja global. É uma igreja que precisa olhar também para os povos não alcançados dessa terra. E hoje nós temos mais de 3 milhões de pessoas que não foram alcançados ainda. E quando Paulo diz aqui, meus irmãos, todas as nações, Paulo está dizendo aqui que não são nações como nós entendemos hoje. Porque muitas pessoas acham que nações são países. E países são diferentes de nações, irmão.
Somente aqui no Nepal, nós temos 130 nações dentro de uma região talvez um pouco maior do que o estado do Acre. Você pode imaginar isso? Que aqui no Nepal nós temos mais de 130 nações aqui, porque são 130 povos diferentes nessa nação. São 130 povos diferentes nesse país. Então aqui nós temos 130 diferentes nações. Você pode imaginar que na Índia nós temos mais de 800 nações dentro da Índia? São 800 línguas, e na Índia hoje pouco menos de 400 línguas ainda que foi traduzido o Evangelho. Então, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: Paulo diz aqui muito interessante que o objetivo dele era fazer com que todas as nações louvassem a Deus. E Paulo também diz algo muito importante também, que é os princípios da expansão missionária. E Paulo diz em Romanos capítulo 15 o seguinte: deste modo, Romanos capítulo 15, versículo 20, Paulo diz assim: deste modo, esforço-me para pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, não para edificar sobre fundamento alheio, mas, aí versículo 21, mas, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciados o verão, e os que não ouviram entenderão. Você está entendendo isso, meu irmão? Que Paulo ele tinha uma visão extremamente importante, extremamente aguda, e que nos ensina demais no livro de Romanos capítulo 15 sobre missões. Paulo ele diz aqui os 3 princípios básicos de missões. Eu quero falar com vocês aqui. O primeiro princípio é o compromisso. Paulo ele usa esforço-me. Ele usa aqui, ó, deste modo, esforçando-me para pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado. Ele se esforçava. Ele tinha dentro dele um desejo além da própria vontade. Por isso que Paulo inicia a carta a Romanos escrito: eu, servo de Jesus Cristo, ou eu, escravo de Jesus Cristo, porque ele não era dominado pela vontade dele. E aqui ele deixa muito bem claro: eu me esforço para pregar o evangelho, eu faço aquilo que eu não tenho vontade de fazer. Ah, meu irmão, muita gente no Brasil vai deixar de viver o propósito de Deus porque acham que o propósito de Deus vai vir a partir do momento que eles tiverem vontade de fazer alguma coisa. Se você não amarrar a sua vontade e falar para a sua vontade que ela não domina você, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. E o segundo princípio da expansão missionária de Paulo em Romanos é também a coordenação. Paulo deixa muito bem claro que ele queria trabalhar aonde ainda não houvesse igreja, aonde o Cristo ainda não foi anunciado. Por isso que Paulo era convicto no seu chamado. E o terceiro princípio da expansão missionária é cooperação. Paulo diz muito bem claro que ele não queria trabalhar onde o evangelho tinha sido já pregado, onde já existiam pessoas trabalhando. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês isso esta manhã, essa tarde ou essa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós somos chamados como igrejas para ser resposta de uma nação, sim, mas o nosso chamado, ele sempre é levar os povos a adorarem a Deus. Por isso esse programa chama Povos da Terra. Eu disse isso aqui porque o nosso chamado, o nosso objetivo aqui sempre é levar os povos à adoração genuína a Deus. E, meu irmão, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não entendeu o seu propósito, o propósito ao qual Deus tem na sua vida, aquilo que Deus quer usar você, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você feche seus olhos aonde você está e repita essas palavras comigo. Senhor Deus, esta manhã eu ouço da tua palavra e eu sou tocado pelo teu evangelho. E eu confesso, Pai, que eu quero sim cumprir com o propósito ao qual o Senhor tem para a minha vida. Repita assim ainda comigo: Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu possa entender de fato qual é o trabalho, a função ou aquilo que o Senhor tem na minha vida. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe e até mais.